Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Teoria do Currículo e Projeto Político Pedagógico. Nesse episódio vamos falar sobre a organização do projeto político-pedagógico e como que ela se relaciona com o currículo e vice-versa. Quais são as conexões entre esses dois eixos, o currículo e o projeto político-pedagógico. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, tenho 1,65 m de altura, 42 anos, estou com um vestido pink com as listras azul claro e azul escuro na barra. Estou de salto, porque eu sou chique, bem. E eu estou aqui nos estúdios, estou de pé. À minha frente está um púlpito de acrílico, à minha direita a tela interativa e ao fundo a plotagem com conectores de cinza e tons branco e verde. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Bom, nesse episódio, a relação entre currículo e projeto político-pedagógico e a estrutura do projeto político-pedagógico. É claro que aqui a gente vai trazer algumas generalizações, né, para conhecer o projeto político-pedagógico, saber a sua essência e como ele se dá em construção, é só a vivência mesmo para tornar isso possível. Mas vamos conhecer as intenções do nosso encontro. Reconhecer os elementos e fenômenos da construção curricular a partir da identidade escolar e da sua materialização por meio do projeto político-pedagógico. Bom, a gente vai se inspirar em um dos grandes autores sobre o projeto político-pedagógico, que é o Celso Vasconcelos. Esse livro está disponível na biblioteca virtual e ele diz o seguinte: o projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Ele pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. Trata-se de um importante caminho para a construção da identidade da instituição. Então, olha só, o que o Celso Vasconcelos vai dizer? O projeto pedagógico é um plano global que sistematiza o planejamento. Por quê? O projeto político-pedagógico, olha, vamos pelas partes, projeto, político e pedagógico. Projeto, porque ele vai tratar do que a escola quer, né? O que a escola quer ser, o que a escola quer fazer, como ela quer ser reconhecida. E é por isso que ele é um projeto. Ela define a missão da escola, então a escola quer ser, ela quer ser uma escola reconhecida pela excelência, ela quer ser uma escola que trabalha para a integração e desenvolvimento humano. Que escola é essa? É uma escola para reprodução ou uma escola para transformação? É uma escola consciente ou uma escola emancipadora? É uma escola pautada pela regulação ou é uma escola pautada por que tipo, quais são os anseios dessa instituição? Quais as perspectivas teóricas dessa instituição? Ela considera quais autores como importantes para seguir a sua prática pedagógica? Ela vai se inspirar em Paulo Freire, ela vai se inspirar em Maria Montessori, em Piaget, em Vygotsky, ela vai se inspirar em Philippe Renaud? Quais são as teorias que ela segue? Ela é uma escola com a teoria mais tradicional, com a teoria libertadora, com a teoria progressista? Que tipo de currículo ela vai organizar? Como ela vai abordar o currículo? Ela vai abordar o currículo na perspectiva crítica, numa perspectiva pós-crítica? Ela vai abordar o currículo considerando o currículo a partir de direitos, campos de saberes e
a formação do ser humano, ela vai abordar o currículo por conteúdos, por disciplinas, como que vai ser essa organização. Tudo isso é definido no projeto político-pedagógico. Então, é um projeto porque ela traça as intenções que ela tem. Ela traça a missão dela, os valores que ela se baseia. Geralmente se definem 7 valores, né, na média, mas podem se definir mais ou podem se definir menos. Então, quais são os valores que ela tem? Respeito, dignidade, amor pelo próximo, integridade, ética. Quais são os valores que ela vai trabalhar? Essa escola vai trabalhar. Quais são os objetivos dessa escola? Essa escola, a função dela é para quê? E por isso que a gente estava falando das teorias críticas do currículo. Olha a função da escola. A função da escola vai ser para reproduzir, então ela vai ser pautada em copiar do quadro, em fazer avaliações bimestrais, e a nota é representada sempre por uma prova, ou ela vai ser uma escola pautada em habilidades e competências, organizada por eixos, por temas geradores, baseada nas vivências, em espaços de aprender, fazendo, laboratórios. Então, o que é decidido no projeto político-pedagógico orienta a escola, e por isso que é projeto. Por que é político? Porque tem essas intencionalidades. A escola não é um espaço neutro, então ela está regada por intencionalidade, por uma ideologia. Se eu definir que a minha escola vai seguir uma postura mais autoritária, baseada mais em normas, em regras, não que isso seja uma coisa ruim, mas eu vou estar mais próxima de uma teoria tradicional. Se eu tenho uma escola que definiu no seu projeto político-pedagógico, a intenção dela é uma escola baseada em vivência, então ela é uma escola emancipadora, é uma escola pós-crítica. E aí ela é política por causa disso, porque há uma intencionalidade, há um controle da função final da escola. A escola ela não se organiza só por se organizar, né? Ela vai ter uma função social, e a depender dessa função social, essa função social é que define qual que é o campo político de atuação dela. Se ela é uma escola que reproduz ou se ela é uma escola que transforma a realidade. Às vezes há esforços para a escola ser uma escola de transformação, mas ela é uma escola que reproduz. Ela não muda o contexto, ela não consegue mudar o seu entorno. Ela simplesmente vai executando currículos e os alunos vão fazendo provas e assim sucessivamente, e encerra-se nesse contexto. Então, é projeto porque tem a perspectiva da escola, é político porque tem uma intencionalidade e é pedagógico porque as decisões a respeito dessa concepção de homem, né, de ser humano, essa concepção de sociedade, a função da escola vai orientar como que vai ser a organização do currículo. Se vai ser por competência, se vai ser por projeto, se vai ser por tema, se vai ser por itinerário, se terão vivências, se terão laboratórios, se terá outra forma de organização. Quais são as articulações que vão existir entre escola e comunidade, entre escola e família. Então, tudo isso é definido no projeto político-pedagógico. É por isso que é um documento, segundo Vasconcelos, global, que sistematiza a vida da escola. E ele diz que nunca é definitiva, pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico, ele é vivo, ele tem que estar de acordo com a realidade. E essa realidade da escola, ela altera, ela é alternada. Né? A realidade hoje não é a realidade de amanhã. E ele tem que ser atualizado conforme essa realidade, esses dados. Se a escola passou a ter ensino fundamental, se ela deixou de ter ensino médio, se agora ela tem 15 professores, se a infraestrutura dela foi alterada, se agora ela recebe imigrantes, se agora, né, vai depender dessa realidade, e se essa realidade muda, o projeto da escola também tem que alterar. Geralmente a escola atualiza o projeto pedagógico a cada 2 anos.
Aí essa atualização é com relação às concepções macro, que são essas concepções que foram tratadas aqui, de sujeito, de função social, de intencionalidade, de teorias pedagógicas a serem adotadas pela escola. Porque a parte da organização das ações fica, né, geralmente ela é constante, a cada semestre ou às vezes a cada bimestre há uma atualização se as ações foram cumpridas ou não. Então, o projeto político-pedagógico, a gente pode pensar ele como um planejamento macro da instituição, em que a gente tem desde o plano estratégico, que são as concepções, as teorias, né, até o plano operacional, a parte prática, que é as ações a serem executadas pelos professores, pelos educadores, pelos servidores da educação, pela escola e pelos alunos naquele projeto. Então, vai desde o estratégico até passa do estratégico, tático, até o operacional. Bom, e aí o Celso vai dizer o seguinte, olha só. Resgatando o conceito e a finalidade de projeto político-pedagógico. Então, essa referência está lá no livro do Celso Vasconcelos, Coordenação do Trabalho Pedagógico, do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. E lá na página 25 ele vai dizer, o projeto político-pedagógico é o que a gente acabou de falar, né? Olha só, é um plano global da instituição, a construção da identidade e quais são as características desse projeto. Quanto à abrangência, ele é um plano integral e global. Ele é mais abrangente no nível que se está se planejando. Ele funciona como uma espécie de guarda-chuva para outros projetos. Ele tem uma organização ampla. Essa lógica se deve porque o projeto político-pedagógico ele passa a ser sistematizado depois dos projetos setoriais. O importante é que ele seja, que seja garantida uma análise e uma articulação coerente com o projeto político-pedagógico. Quanto à duração do PPP, ela é longa. Normalmente, a programação prevê aí para todo ano ou mesmo para vários anos. Enquanto alguns elementos dele, como o diagnóstico e a programação, são revistos anos a anos, como eu falei. Tem o marco referencial, que costuma permanecer o mesmo por 2, 3 ou mais anos, que é o marco referencial, é a teoria de base da escola, as teorias que ela segue. Quanto à participação, o projeto político-pedagógico, a ideia é que ele seja coletivo, que ele seja democrático, que haja participação de todos na construção. E aí o Celso vai falar, embora conte e até tenha como base, com a participação individual, vai muito além dela na medida que implica o envolvimento efetivo dos vários membros que compõem a instituição, bem como da comunidade educativa. E quanto à concretização, ele é processual, porque ele se dá ao longo do processo, ele se dá diariamente, ele não se esgota lá na elaboração. A ideia não é que ele seja um documento morto, é um documento que foi engavetado, mas que a sua realização, ele tem uma vivência, uma dialética entre quem construiu, que é o instituído, e a instituinte, a instituição e quem vive nessa instituição. E pauta-se no exercício crítico, na avaliação permanente, na articulação constante entre a ação, reflexão e ação. Então, essa é a perspectiva do Celso Vasconcelos para a construção do currículo. Ele tem essa abrangência macro, no sentido de que ele engloba todas as intenções da escola, envolve todas as disciplinas, todos os servidores. O modo de construção dele é participativo. Às vezes, até algumas críticas, alguns dizendo que não é projeto político-pedagógico, projeto pedagógico. Mas quando eu entendo que a instituição, eu estou trabalhando pela democracia, pela cidadania, ele tem que ser político, porque há sempre uma intencionalidade no currículo. E essa intencionalidade, se há essa intencionalidade, então ele é político, porque eu vou atender a um ou outro interesse, ou eu vou atender a vários interesses. Tá? Então, há sempre uma intencionalidade, e essa intencionalidade é política. E por isso ele é chamado de projeto político-pedagógico. Enquanto político, ele tem que atender a todos. A ideia, é que a política trabalhe para o bem-estar de todos. E trabalhando para o bem-estar de todos, eu preciso da participação de todos. E por isso ele é democrático.
A ideia é que se desenvolva de forma democrática, com a participação de todos os setores, de todos os servidores, das famílias, da comunidade. Então, se eu vou desenvolver um projeto, por exemplo, uma escola está ali numa região onde atravessa um rio, né? E eu vou, se atravessa um rio, aquele rio está poluído, no meu projeto político-pedagógico, o ideal é que eu chame a comunidade, discuta, e nas ações da minha escola, previstas no projeto político-pedagógico, tem ações de preservação daquele rio, de reconstituição ou manutenção da mata ciliar, que tenha ações de preservação para não jogar lixo no rio, né? E outras ações relacionadas a essa realidade. Se a minha escola é uma comunidade ribeirinha, ou se a minha escola é uma comunidade quilombola, então dentro do meu projeto político-pedagógico vão ter ações e vão ter elementos referenciais para trabalhar essa realidade, né? Se a minha escola atende imigrantes, o meu projeto político-pedagógico tem que ser revisado e reconstruído para atender a realidade dessas pessoas. E por isso que o projeto político-pedagógico é a identidade da escola, porque ela vai trabalhar a partir desse diagnóstico, a partir do que a minha escola, onde a minha escola está e o que a minha escola precisa ser para essa comunidade. Por isso ela é política e por isso que ela é pedagógica. Ela é política porque ela vai atender a essas intencionalidades, nessa perspectiva de currículo. O que eu preciso para os meus alunos, para a minha comunidade se desenvolver, ter condições de vida melhores nesse contexto, para atender essas pessoas, esses alunos. E é essas práticas pedagógicas, essas ações que vão conduzir a alcançar essa intencionalidade do currículo. Passando adiante, a gente tem, né, aí a gente viu as características, então, de acordo com o Celso Vasconcelos, como é que ela é: ampla, integral e global, longa, a participação é coletiva e democrática, e assim a concretização é processual, porque ele se dá com o tempo. Depois eu tenho aqui algumas etapas que são interessantes. Elas compõem a elaboração do projeto político-pedagógico ao longo aí de todos os estudiosos e pesquisadores que já escreveram sobre projeto político-pedagógico. A nossa referência aqui é a Projeto Político-Pedagógico, um guia prático para a construção participativa. E nesse título, que também está disponível na biblioteca virtual, a gente encontra essas etapas comuns a todos os PPPs, que são o marco referencial, o marco situacional, o marco filosófico, o marco operacional, o diagnóstico, a programação, o monitoramento e a avaliação. Não, ninguém disse que ia ser fácil elaborar um projeto político-pedagógico, não é verdade? Então, o marco referencial, ele vai trazer, a primeira coisa do marco referencial é da onde que a minha escola parte. Então, quais são as condições que a minha escola tem? Dentro do marco referencial, eu vou traçar a minha missão, os meus valores, os meus objetivos. Depois, no marco situacional, eu vou identificar qual é a realidade da minha escola, quantos alunos minha escola tem, se é uma escola que já existe, quais são as taxas de aprovação, de reprovação, qual é a caracterização dos meus alunos, da minha comunidade. É uma comunidade ribeirinha, é uma comunidade urbana, é uma comunidade rural, quantos alunos são, que etapas são, quantas turmas tem, qual a faixa etária, né, qual o gênero, quais são as especificidades dessa minha comunidade. Esse é o marco situacional, né, que é o diagnóstico. Aí eu tenho o marco filosófico. No marco filosófico, eu vou definir as teorias educacionais que vão me sustentar no caminho da minha prática, que vão orientar a minha prática educativa. Dentro do marco filosófico estará contemplado o currículo. Então, é dentro do marco filosófico que eu tenho as intencionalidades da função social da minha escola, da escola em que eu estou inserido, da escola da qual eu faço parte. Nesse marco filosófico, eu tenho, então, definido quais são a minha concepção de ser humano, minha concepção de sociedade, minha concepção de escola, a função da escola e o que eu almejo para a sociedade. Depois da programação, o marco operacional. Então, o marco operacional, esses são os marcos, né? Os 4 marcos. Marco referencial, institucional, filosófico e operacional.
No marco operacional, eu tenho a programação, né? Ela se desmembra em programação. No marco operacional, eu tenho eu traço quais são as metas que eu vou atingir na escola, quais são as metas que eu pretendo atingir com a escola. E aí, essas metas depois são desdobradas na programação. Depois da programação, eu tenho o monitoramento, porque o monitoramento é feito com constância. Aqui a ideia não é necessariamente dizer se está certo ou se está errado, mas justamente acompanhar o desenvolvimento das ações que foram feitas na programação, que foram pensadas na programação. Eu faço isso na programação e eu tenho que fazer um monitoramento constante. Geralmente são definidos responsáveis por ações, né? São responsáveis por ações, responsáveis por metas. Então, por exemplo, para a meta de trabalhar a questão da importância da preservação ambiental, vai ser a professora Anabela, a responsável. Então, eu vou acompanhar como que será o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas à nossa meta de trabalhar a preservação ambiental na escola, que pode ser desde a organização de coleta seletiva, como o trabalho com o riacho, por exemplo, se for a realidade da minha escola, como prever nas aulas material composteiras, trabalhar com a horta. Então, todas as ações serão geridas pela professora Anabela, que vai ser responsável por aquela meta. E é esse desdobramento que o projeto político-pedagógico tem. Então, é por isso que tem o monitoramento, que essas pessoas vão acompanhar a execução dessas atividades. E, geralmente, a avaliação se dá aí ao longo do processo também, é processual, como o Vasconcelos diz. Essa avaliação para ver se a meta foi atingida, se não foi atingida, se as intenções estão de acordo ao final do processo, se atenderam às intenções e às expectativas, estão caminhando conforme a filosofia que foi trabalhada. A gente vai ver aqui no livro Isso. Então, a gente tem aqui, olha, no livro que nós estávamos comentando, do Celso Vasconcelos, ele traz a organização da estrutura do projeto pedagógico. Então, aqui a gente tem uma ideia, o marco referencial, como eu falei. Há algumas diferenças de autor para autor, mas a maioria tem essa ideia da elaboração. Então, o marco institucional, que você faz uma leitura da realidade, o marco filosófico, que é o ideal geral, o que a escola vai seguir, né? E o marco operativo, que é o ideal específico daquela instituição, de cada eixo, de cada setor, por exemplo. E o que tem nesse marco? O que desejamos, né? São as tomadas de decisão para explicitar as opções e os valores a serem assumidos. É um posicionamento político e pedagógico. Qual que é a função dessa parte? Tensionar a realidade no sentido para a sua superação. Então, qual que é a realidade que a gente tem e qual é a realidade que a gente quer, né? Fornecer os parâmetros para definir o diagnóstico. Depois vai para essa etapa do diagnóstico, em que é uma pesquisa sobre a análise, sobre a realidade dessa escola, a comparação com o ideal, saber qual que é a distância que se está. Então, se eu tenho a escola, por exemplo, tem um IDEB de 6,8, ela quer chegar no IDEB de 7, né? Então, qual é a taxa de aprovação que ela tem? Ela tem alunos com necessidades educativas especiais, como é que ela vai fazer o atendimento desses alunos? Se ela tem... Quais são esses alunos? Como fazer esse atendimento? Se ela precisa fazer parceria com alguém? Quem está no contexto dessa escola que poderia estabelecer parcerias com essa unidade? Então, esse diagnóstico é identificar essa realidade e quais são essas realidades e as suas potencialidades. Então, o que significa? Conhecer a realidade, julgar a realidade e chegar a essas necessidades. A etapa operacional é justamente essa etapa da programação. O que essa etapa da programação é? Já é ação concreta, você já define as linhas de ação no projeto. São as atividades que serão permanentes, por exemplo, como a preservação do meio ambiente, como os jogos escolares, como as Olimpíadas de Língua Portuguesa. E aí vocês fazem as propostas de ação, que é o que é necessário e possível de ser feito para diminuir a distância entre o que vocês querem lá no marco referencial e do diagnóstico. Então, a programação
são as ações a serem feitas para diminuir a distância entre o que a gente quer, que está no marco referencial, e como que a nossa escola está, que é o diagnóstico. E aí decide-se a ação para diminuir essa distância e alcançar os objetivos. Já aqui, a gente tem aí as definições, ó, do mesmo esquema que é o livro do Guia do Projeto Político Pedagógico, que ele vai fazer a mesma orientação. Onde estamos, o que queremos chegar e como fazer para chegar lá. Essa é a estrutura de um planejamento estratégico baseado no projeto político pedagógico, certo? Bom, e assim, né, a gente entende que a gente encerra com o Celso Vasconcelos dizendo que todo o processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e realização, incluindo a avaliação de um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula e na escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele é a organização macro da escola, que define a sua identidade a partir da filosofia de currículo que essa escola opta por seguir e como ela vai operacionalizar esse currículo. Então, quais são as intencionalidades dela e como ela realiza, como ela pratica, como ela torna isso possível, como as suas ações pedagógicas para alcançar essas finalidades, essas intenções, se é uma escola especialmente pautada pela escola por uma transformação, a escola pensada para transformar a sua realidade. Uma escola que não reproduz o status quo, não mantém quem sofre sofrendo, não mantém excluídos, mas que inclui as pessoas, que transforma a realidade e que garante a todos os seus direitos, mas também os faz cumprir os seus deveres. Então é nessa perspectiva que o projeto é político e é pedagógico. Bom, o que eu trouxe aqui foram generalizações, é claro, se você quiser saber mais, você acessa o material que está disponível no ambiente virtual, as indicações de leitura que estão na biblioteca. Curiose-se. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.